Então vamos lá, nosso exemplo número 2, que é o escoamento em uma tubulação. Por simplificação, a gente vai colocar a tubulação horizontal. Horizontal quer dizer que não vai ter a influência da gravidade. Veja, a gente vai, nesse escoamento, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez. A gente vai calcular o perfil de velocidade, a gente vai calcular a velocidade média e a vazão, usando a equação de Navier-Stokes. Então, veja, você tem uma tubulação. Tem escoamento aqui nessa tubulação. E a gente tem a equação de Navier-Stokes, que é a equação vetorial, né? Se a gente está falando de velocidade de um fluido, se fosse velocidade de um corpo, a gente ia usar a lei de Newton, que é mdv dt é igual ao somatório das forças. Um fluido, a gente viu que tem várias coisas diferentes, né? Em particular o sistema de coordenada, que a gente usa campo. Aí fica ρ, porque o fluido é por unidade de volume, o balanço. A velocidade dele, euleriana, é igual a menos o gradiente de pressão, mais o laplaciano da velocidade, mais a contribuição da gravidade. Essa equação de Navier-Stokes, aí lembrando, aqui a contribuição da pressão, obviamente, aqui a contribuição da força de cisalhamento, e aqui a contribuição da gravidade, e aqui a massa vezes velocidade, vou botar entre aspas, e por unidade de volume, para o fluido. Está entre aspas aí porque eu posso até tirar aspas, mas só para não confundir com o... Como é que se fala? A equação anterior. Então, quando eu tenho um problema desse, meu primeiro desafio é o sistema de coordenadas, que é um desafio relativamente simples nesse caso, né? O sistema de coordenadas natural aí é o sistema cilíndrico. Teria um R aqui. O convencional, a gente colocar Z na direção da tubulação, e obviamente existe um θ. Aí eu estou vendo a tubulação de frente agora. O R está aqui, né? E o θ é a variação desse vetor R, né? Em relação a esse ângulo inicial aqui. Né? Tem um vetor θ aí. E a velocidade, o vetor velocidade, ou qualquer vetor nesse sistema de coordenadas, ele tem 3 coordenadas, né? VR, Vθ e Vz. Então, beleza. Um passo importante que a gente fez também no último problema é reconhecer quais componentes do vetor velocidade são relevantes. Veja, tem esse escoamento aqui no tubo, e esse escoamento está ocorrendo na direção Z. Então, certamente, o Vz é diferente de zero. O componente R, no escoamento, seria um componente nessa direção. Existe algum componente nessa direção? Se você olhar de frente, seria um componente da velocidade nessa direção. De frente, digo,
você olhar a tubulação horizontal, né? Concorda, sim ou não? Não tem. Hã? Não tem, mas Não tem. quando você chega perto da parede, você não acaba diminuindo a velocidade? Mas você diminui a velocidade z. Né? Perto da parede é uma condição desse escoamento, né? A velocidade, ela aqui é zero, e aqui ela é um pouco maior, aqui é um pouco maior, aqui é um pouco maior. Né? A velocidade que diminui é a velocidade na direção z. Não existe velocidade nessa direção. Só vai existir velocidade nessa direção se tiver um furo aqui. Aí vai vazar, né? Aí o fluido vai... Aí se eu desenhar a linha de corrente, que seria a tangente a um vetor velocidade, escolher uma, uma trajetória aqui, aí esse parte iria fazer isso aqui. Aí ia ter uma parte que passa direto também. Nessa região aqui teria uma velocidade na direção R. Concorda? Entendi. Beleza. Também nesse caso, não existe componente na direção θ. Existiria componente na direção θ se o fluido estivesse girando aqui por algum motivo na tubulação. Você pode até fazer ele girar na tubulação. Você tem que colocar aqui um elemento sólido em forma de espiral. Na verdade, é uma coisa assim. Que aí você aumenta o grau de mistura nesses escoamentos. Chama misturador estático. Mas se não tiver misturador estático, o fluido está andando organizadamente na direção Z. Tá? Que é que ele vai gastar menos energia para fazer, né? Ele está andando nessa direção, obviamente, esse que eu desenhei não é o módulo do vetor velocidade. Né? Deixa eu mostrar para vocês um misturador estático. Coloca dentro da tubulação para causar mistura, né? Esse tipo aqui de... Veja, é justamente para fazer o fluido girar dentro da tubulação, né? Para uma linha de corrente se misturar com a outra. Uma aplicação específica, né? Não é uma aplicação mais indústria de alimentos, né, que vai usar esse tipo de acessório, tubulação, né? Indústria de processo não necessariamente usa. Então, nosso vetor velocidade, ou então alguma indústria que lide com fluido muito viscoso e precise misturar, é 0, 0, VZ que quebra nosso galho, né? Porque a gente só vai precisar resolver uma dimensão, desculpa, um componente da equação de Navier-Stokes. A gente pode começar pelo balanço de massa também. Lembra o balanço de massa? Diferencial de massa é a variação de densidade com o tempo. Então, a gente vai fazer nossas hipóteses sobre o escoamento agora, né? Para a gente poder resolver isso aqui. A gente vai considerar o escoamento incompressível. Agora que a gente observou o escoamento, como é que ele é, e vai partir para a equação. Estado estacionário.
e fluido newtoniano. Senão, a gente não poderia usar a equação de Navier-Stokes dessa forma. A gente teria que usar, se não fosse, partir dessa equação aqui, que a gente também já viu. A variação, a força vezes a aceleração por unidade de massa do fluido, né? Força vezes a aceleração, que coisa, a lei de Newton, né? Ia ser igual ao divergente das tensões de cisalhamento, mais hoje, que a gente viu também, isso aqui chama equação de Cauchy. E se a gente admitir que a tensão ela é menos a matriz de identidade vezes a pressão mais um tensor deviatórico, e admitir que esse tensor deviatórico ele relaciona-se à deformação do fluido linearmente, a taxa de deformação do fluido linearmente, a gente obtém a equação de Navier-Stokes, que foi a caminhada que a gente fez. Uma caminhada longa, né? Jasmin e Mariana, que estavam no dia, não foi, não foi, Jasmin? Isso aí, professor. É uma caminhada longa, não é não? Aham. Foi Natália? Foi Natália, né? Foi Mariana, não. Foi Natália que estava. Acho que foi a Natália mesmo. É, foi a Natália. Sim, era eu. Foi a Natália. É uma caminhada longa. Veja, da lei de Newton para sólido até a lei de Newton para fluido, foi aí uns 150 anos, né? Então, foi 150 anos de conhecimento em 2 horas. Foi uma grande descoberta, assim, chegar a essa equação, né? Tanta coisa aqui, meio aberto. Vamos lá. Então, a gente pode começar ou pelo balanço de massa ou pelo balanço de quantidade de movimento. Vamos começar aqui pelo balanço de massa. Então, a variação da quantidade de massa por unidade de volume. Mais o divergente, né, que é a quantidade de massa que entra e sai em um volume diferencial é igual a zero. Escoamento estacionário é incompressível. Nos 2 casos, esse termo aqui desaparece. Agora, se o escoamento for incompressível, ρ é aproximadamente constante. Então, a gente fica com div de ρv igual a zero. Ou div de v igual a zero. Aí, veja. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e ver quem é esse divergente em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas, vocês não precisam gravar isso aqui. Essas operações vetoriais, elas são dependentes do sistema de coordenada. É igual 1 sobre R da componente V de R eu também estou colando aqui derrom de θ V θ veja, V de R a gente viu que é igual a zero, componente θ é igual a zero, então, né, a gente viu que o divergente é igual a zero, né? A única coisa que o balanço nos dá é que, ou seja, que é um resultado muito importante. V de Z é constante em relação a Z. Isso é muito importante porque, intuitivamente, a gente acha que o atrito
na tubulação vai fazer a velocidade do fluido diminuir em um escoamento estacionário. Isso não é verdade. A velocidade do fluido ela se mantém constante ao longo da tubulação, no escoamento estacionário. E é uma consequência do balanço de massa, porque se está em estado estacionário, a quantidade de massa que passa nessa seção é igual à quantidade de massa que passa nessa seção. Então, a velocidade do fluido não cai ao longo de uma tubulação. O que cai é a pressão. A gente vai ver. Se você colocar um medidor de vazão aqui e um medidor de vazão aqui, a vazão vai ser absolutamente a mesma. Agora, se você colocar um medidor de pressão nesses dois pontos, a pressão em um ela é maior do que a pressão em 2. Só dar uma olhadinha, pressão, esse sinal aqui no balanço de quantidade de movimentos. Tá certo, veja. A pressão, ela tá... O gradiente de pressão é a direção de crescimento da pressão. Então, o gradiente de pressão está nessa direção, né, já que a pressão aqui é maior, e ele vai promover um movimento do fluido na direção oposta a ele, que é essa direção, tá certo? Então, vamos cuidando da vida. Agora a gente vai resolver o balanço de quantidade de movimento, né? Então, pegamos aqui também de um livro, né? Aí vou botar aqui a equação. Eu não lembro exatamente que livro eu peguei. Então, veja, tenho aqui os 3 componentes dessa equação. Deixa eu trazer a equação para cá. Em coordenadas cilíndricas, né? São, como eu disse, essas equações vetoriais, elas são dependentes do sistema de coordenadas. Apesar de... Aqui fica mais difícil, né? Porque a gravidade a direção R θ, ela é muito, muito chata da gente fazer, mas, por exemplo, no exemplo do plano inclinado, a gente poderia ter resolvido aqui na direção Y. A gente só resolveu na direção X, e no exemplo do plano inclinado, tudo isso aqui ia ser 0, né? Aqui também ia ser 0, porque VY é igual a 0. A gente ia obter que d-ρ de P, d-ρ de Y é igual a ρGY, que é a equação da hidrostática. Você não está tendo movimento na direção Y. O que essa equação está te dizendo é que a pressão cresce na direção da gravidade. Ou seja, nesse escoamento aqui, a pressão aqui embaixo ela é maior do que a pressão aqui em cima, por um valor igual à altura da coluna, ao peso da coluna de fluido, que é a hidrostática. No tubo não tem muito sentido a gente fazer isso, né? Fica meio chato escrever essa... Eu nem lembro como é que é, para ser sincero. A gente vai resolver somente a direção Z do escoamento, que é onde tem movimento, né? Onde tem quantidade de movimento. A gente vai resolver o balanço de quantidade de movimento onde tem movimento. Aí, de novo, escoamento estacionário. Que mais?
Vθ igual a zero. VR igual a zero. Outra coisa, a gente viu o quê? Que a VZ, ou VZ é uma função de Z somente, né? Ou desculpa. Se a gente pegar aqui o tubo e olhar ele de frente, temos aqui coordenada R e a coordenada θ aqui, né? Então, o tubo ele é completamente simétrico, né, em relação à coordenada θ. Por exemplo, na parede do tubo, a velocidade é igual a zero, para θ igual a zero, para θ igual a π sobre 2, θ igual a 3π sobre 2, se eu não me engano, igual a 2π. E se a gente andar um pouquinho para dentro do tubo, é a mesma coisa, totalmente simétrico. Esse elemento aqui, que está a essa distância, ele está sofrendo o atrito da parede igual a esse elemento aqui que está a essa distância. Né? Então, o escoamento do tubo é simétrico. O vetor velocidade, então, ele tem simetria em relação a θ. Então, ele não depende de θ. VZ, matematicamente, se VZ não depende de θ, logo, a segunda derivada dele também não depende de θ. E a gente viu, pelo balanço de massa, diferencial de massa, ou pela lei da conservação da massa na forma diferencial, d-RON de VZ, d-RON de Z igual a zero, logo, a segunda derivada dele também é igual a zero. Então, isso aqui é igual a zero, por esse argumento aqui. Isso aqui é igual a zero. O tubo é horizontal, então a componente da gravidade na direção horizontal é zero. Esse termo aqui também é igual a zero por essa condição do balanço de massa. A gente vai ficar que zero é igual a menos dp dz mais μ 1 sobre R, a derivada em relação a R, de R, d-RON de VZ, d-RON de R. Que é a equação diferencial parcial que relaciona a velocidade, o componente Z da velocidade, que é o relevante, com a variação da pressão no tubo, que é dp dz, ao longo do tubo, né? Então ela também varia com R. A pressão? A velocidade. Varia. Veja, a velocidade vai variar com R, dado que ela é zero aqui na parede, ela tem que aumentar aqui, senão o material não escoa. Então vai ficar, não zero, vai ficar VR vezes diferencial de d-RON de VZ e R. Aí você me complicou aí. Fala aí de novo. Aqui, ó, lado esquerdo. Aqui. Volta lá. Hã? Lado esquerdo da equação. Sim. Aqui, ó. VR vezes o Aqui é d-RON. zero. Desculpa. Porque VR é zero. É isso que você está falando? Não, é que você acabou de dizer que ele varia com R. Não, então isso aqui é diferente de zero, d-RON de VZ. A gente vai ter que resolver essa equação aqui agora. Então, não deveria ser esse valor igual ao lado direito? Por que você zerou ele? Não, eu não estou entendendo, mas eu vou mandar brasa aqui, que aí você pode
porque eu vou trazer, você está dizendo que eu vou trazer esse valor para cá, né? Não. Falando que você vai trazer o D-ROM de Z, dependente de R, para o lado esquerdo, entendeu? Vou resolver ele assim. Posso resolver ele assim. Veja, mas essa equação assim ela ainda não está numa forma fácil. Ela é equação de depende de R e depende de Z, a derivada, concorda? E a gente não tem como resolver ela ainda. Mas a gente pode resolvê-la por uma grande tacada de sorte aqui. Que a gente pode reescrever essa equação aqui, d-ROM de P, d-ROM de Z é igual. Ixi, entendi por quê. A memória está falhando aí, vamos na mão mesmo. 1 sobre R. Veja, agora eu tenho essa equação diferencial, que ela é, na verdade, uma equação que eu posso dizer que é d-ROM de F, d-ROM de Z, igual uma outra função d-ROM de R. A única maneira dessa tipo de equação ser verdadeira é que você tenha diferencial de um lado em relação a uma variável e a diferencial do outro em relação à variável ser verdade, é quando isso aqui, o resultado dessa diferenciação é uma constante. É a única maneira dessa equação ser verdadeira. Não existe nenhuma outra função desculpa, ser igual a zero. Não existe nenhuma outra função que isso aqui é verdade. Você pode colocar qualquer função e tentar fazer essa diferenciação, que é impossível você obter esse valor. Uma função você derivar em relação a outra variável e outra função você derivar em relação a uma outra variável. E essa igualdade ela só é respeitada quando o resultado dessa derivada é zero. Então, isso facilita a nossa solução. Porque dp dz igual a uma constante e o outro lado também é igual a constante. Então, você pode resolver isso aqui como duas equações diferenciais ordinárias. Posso botar aqui até já na forma de ordinária, né? Que eu separei. Igual a uma constante. Mas veja, isso aqui é uma constante e muito importante, essa aqui. Ela te diz o seguinte, essa segunda não te diz nada, mas essa aqui te diz a pressão. Isso aqui, dy dx igual a é uma equação de uma reta. Não, melhor, a equação diferencial não é equação, é a equação diferencial de uma reta. Então, se isso aqui é verdade, se dy dx é igual a significa que y é igual a x mais uma constante de integração que eu vou chamar aqui por conveniência de b. Então, essa função y, ela é a função de uma reta. Aqui é a mesma coisa. Então, a pressão, ela varia linearmente no tubo, como uma reta.
Eu posso até resolver essa aqui. dPdz é igual a K. Aí eu posso dizer que P é igual a KZ, né? Mais P0. Eu também posso dizer o seguinte. Isso aqui é verdade, né? Que a pressão está variando. Mas não é conveniente. A gente pode dizer o seguinte. Se o tubo tiver um comprimento L, qualquer, né? A pressão em L é igual a K vezes L mais P0. Então, K é igual PL menos P0 sobre o comprimento da tubulação. Que é conveniente para a gente, porque normalmente a gente sabe a pressão na entrada e na saída da tubulação. Ou a gente pode dizer, a gente chama isso aqui também K, é o ΔP sobre L. Apesar de... É o ΔP sobre L. Então, se a gente pegar uma tubulação, a pressão na tubulação, zero a L é uma reta, zero a Z, né? Desculpa. Aqui é P0 e aqui é PL. Observe que, né, do jeito que a gente escreveu aqui, K menor que zero. Beleza? E não é um resultado muito trivial, não. Eu, pelo menos, considero um resultado muito interessante. Você pode definir uma queda de pressão por metro. Esse escoamento aí cai, sei lá, 1 bar por metro, que é muito, né? Vamos botar 0,1 bar por metro. Que também continua muito com o escoamento. A queda normalmente é bem menor. Teria que ser um fluido bem viscoso. Beleza? Professor, Oi? eu ainda não entendi a equação ainda. Não entendeu o quê? A construção da equação ainda. Você pode voltar quando você estava fazendo os cortes? Então, aqui, ó. O D-ROM VZ, D-ROM R, ele cortou de um lado e não cortou do outro. Por quê? Esse D-ROM, esse aqui, você fala? É. Porque esse está multiplicado por VR, que é igual a zero. Ah, um VR? Ah, pensei que era um VZ. Tá cortado. Deixa eu aumentar ele aqui e tentar apagar esse negócio. Ah, um VR. Ah, tá. Agora eu entendi essa pergunta. Obrigado. Nada. Não é um resultado trivial, não. Eu, pelo menos, acho esse resultado muito interessante. E aí também dá para você tirar uma onda, assim, às vezes, se a pressão cai 0,1 metro, aí precisa 0,1 bar por metro, precisa aumentar a tubulação por 10 metros, e você fala, a pressão vai cair, então 1 bar. Aí todo mundo quer saber como é que você estimou sem fazer cálculo nenhum, né? Dá para, em uma reunião, isso pega bem, né, não, Jasmin? Você que está aí no mundo corporativo. Isso aí, pega mesmo. Pega bem, você fala, não dá não. Ou então, pode aumentar aí, porque a pressão aí nova vai cair 1 bar.
E a bomba é suficiente. Todo mundo olha para você com a cara assim, caraca, de onde essa pessoa tirou esse cálculo? Fala, esse engenheiro vale cada centavo. Vamos lá. Opa. Então vamos agora ao obter a velocidade. Veja, agora mi 1 sobre r d de dr de r, estou colando aqui, dvz dr é igual a constante. É a minha cola aqui. Veja, eu posso reescrever isso aqui K sobre mi, multiplicando aqui, né? K sobre mi vezes R é igual D de dr de R dvz dr. Aí eu posso escrever na forma diferencial, que é trazer dr para cá, né? Vou fazer de uma forma mais linear aí para ter mais coisa no quadro, e vocês não se perderem. Então aqui vai ser K mi r dr, que é igual a diferencial de R dvz dr. Se a gente integrar aqui dos dois lados, é uma forma, né, de fazer isso. Aí, como eu estou fazendo muito curso de matemática, eu vou usar a linguagem da matemática aqui pelo teorema fundamental do cálculo, né? O primeiro termo é a integração trivial. E o segundo a gente obtém pelo teorema fundamental do cálculo, que a integral da derivada é a própria função. Mais uma constante de integração. A gente pode atacar essa constante agora ou depois. Vamos atacar depois. Então, a gente pode integrar e sair, então, uma segunda vez. Primeiro, vamos reorganizar isso aqui. Fica K mi r sobre 2 é igual dvz dr mais C1 dividido por R. Tanto faz, eu vou falar aqui como a gente resolve isso. Veja, esse aqui é um tipo de forma da constante que ocorre muito em problemas com geometria cilíndrica ou esférica. Observe que em R igual a zero, a equação, né, dvz dr, ele tende para infinito. E não é verdade, porque se você pega o tubo, né, e pega intuitivamente, a velocidade aqui é zero, né, na parede do tubo. Obviamente, ela vai crescendo à medida que a gente vai para o centro do tubo. Aí as duas vão crescendo, né? Obviamente, não pode crescer indefinidamente, nem a velocidade pode
é tomar dois valores. No centro do tubo, na verdade, a velocidade é máxima, porque ela está o mais longe da parede possível. VZDR é igual a zero. Logo, para que não vá para infinito, C1 tem que ser igual a zero. Beleza? Beleza, Bruno? Acho que entendi. Hã? Acho que entendi. Essa é uma condição muito comum no curso de fenômeno transporte. Vocês vão ver essa condição em transferência de massa e transferência de calor também. Quando você tem a geometria cilíndrica esfera, tem essa condição de simetria, né? É chamada também condição de simetria, que para esse lado de cá tem que ser igual para o lado de cá, já que o círculo é simétrico, né? E o problema tem essa simetria. Então, para que isso seja verdade, né? Já que a velocidade vai crescendo em direção ao centro nos dois lados, ela tem que passar por um máximo. Então, beleza. Vamos fazer aqui. Fica dvz dr é igual a nossa queda de pressão por unidade de comprimento, dividido pela viscosidade do fluido, R sobre 2. E aí a gente pode integrar de novo. A gente fica aqui, Vz é igual a queda de pressão por unidade de comprimento, dividido pela viscosidade, R ao quadrado sobre 4, mais uma outra constante de integração, C2. E agora a gente pode usar a condição de não deslizamento. Sabemos que em R igual a Rzão, né, na parede do tubo, a velocidade do fluido é igual à velocidade do tubo. O tubo está parado. Se o tubo estivesse girando, que é um problema clássico de mecânica dos fluidos, o tubo girando em relação ao eixo dele, né? O fluido teria a velocidade de giro, né? Vou botar aqui, entre aspas, Vz, não seria Z, né? Seria uma velocidade, e o problema ficaria mais complicado. Suponha que esse tubo aqui está girando. A velocidade dele aí é uma velocidade θ, né? Que está na direção θ. Ela é igual a taxa de rotação, vamos chamar assim, vezes o diâmetro do tubo. Então, aqui, em vez de ser zero, teria um termo ômega-r, né? Aí ele teria que resolver outra equação também, né? Ou seja, a condição é que o fluido ele tem a mesma velocidade da parede. A parede aí está parada, então a velocidade dele é igual a zero. Se o tubo estivesse girando, como é que ia ser aí? Se a gente admitisse que ele está girando parado, o VZ seria igual a zero, mas o que ia acontecer é que eu ia precisar resolver Vθ. Mas vamos usar nosso caso aqui normal. Logo, em R, R igual a Rzão no raio do tubo, Vz igual a zero, K, viscosidade, Rzão ao quadrado sobre 4, mais C2. Logo, C2 é igual a menos a taxa de queda de pressão, μ, R ao quadrado
sobre 4. Então, a velocidade fica Vz é igual a K, taxa de queda de pressão, 1/4, fica R ao quadrado menos R ao quadrado. Aí o K é, ver como é que eu defini ele, PL menos P0 sobre L, fica 1/4, PL menos P0 sobre L, 4 vezes a viscosidade, vamos botar assim. Aí vou botar aqui 1 sobre R ao quadrado, que multiplica R ao quadrado dividido por R ao quadrado menos 1. Aí eu posso fazer mais uma simplificação pelo seguinte: PL normalmente é menor do que P0. A pressão no final da tubulação ela é menor do que a pressão na entrada da tubulação. Então, eu posso dizer que multiplico tudo por menos 1, aí vai ficar na forma conveniente, vai ficar 1 sobre 4 mi, P0 fica positivo, menos PL, sobre L, menos R ao quadrado. Que é a equação do perfil de velocidade. Ver se está certo aqui. Aqui está certo. Na verdade, aqui eu... Vou ver se está certo. Espera um pouquinho. Sobre R ao quadrado, e dividir por R ao quadrado. Eu acho que está certo. P0 maior do que... Isso aqui é maior que 0. Isso aqui também é maior que 0. O VZ está positivo, está certo. Eu defini o K como PL menos P0, um número negativo. K negativo, só que aqui não tem problema, porque eu mantive o K. Aí botei o K aqui no valor original dele, acho que está certo. Multipliquei por... Tá certo, tá certo. Beleza.
Então, essa é a forma do perfil de velocidades. Isso aqui é uma parábola, né? Parábola. VZ é igual a uma constante, né? Que multiplica 1 menos... Chamar um R normalizado ao quadrado aqui. O computador está muito lento, né? Isso está acontecendo. Uma parábola, se eu disser que R é igual a R sobre o raio do tubo, essa equação aqui equivale eu juntar tudo em uma constante, 1 menos R ao quadrado. Então, essa equação, se eu fizer um gráfico, né? Aqui seria R, aqui menos R, e aqui, se fosse a velocidade, seria uma parábola. E o máximo dela não precisa nem derivar, né? O máximo é em R igual a zero. É igual 1 sobre 4π, pressão de entrada menos pressão na saída, que eu chamei de L, ou em um ponto L, vezes 1 sobre R ao quadrado. Vocês querem um intervalinho agora, de 5 minutos, ou a gente continua? Tem mais muita coisa? Não tem muita coisa mais não. Então a gente pode continuar. Dá para acabar até um pouquinho mais cedo. Por mim, pode continuar, professor. Lá? Beleza. Então, vamos. Então, outra coisa que a gente é importante para a gente calcular é a velocidade média. Como a gente viu, um valor médio, y barra, é 1 sobre o domínio, a integral no domínio de y de x dx. Se a gente pegar aqui nosso elemento diferencial, né, como um gomo de cebola, né, já que o problema tem simetria radial, o elemento diferencial vai ser 2πr dr. Vamos botar aqui para uma área, né? O y barra é a integral 1 sobre a área mais a integral na área de y dA. Então, a velocidade média, a velocidade só varia com Z, com R, né? Vai ser igual a 1 sobre a área, que é πr ao quadrado, raio do tubo, integral de 0 a Rzão da velocidade vezes o elemento de área. Deixa eu pescar aqui a equação da velocidade. Veja que essa equação tem essa forma e a velocidade máxima tem essa forma. Então, o VZ, ele é muitas vezes escrito como a velocidade máxima, que é esse termo aqui, né? Se a gente pegar e comparar com
a velocidade máxima que multiplica 1 menos r ao quadrado dividido pelo raio do tubo ao quadrado. Então, se a gente integrar, Pierre, logo pi com pi, então fica VZ, V médio, é igual a V máximo vezes 2, né? Dividido por R ao quadrado. E a integral daquilo ali que dá R menos R ao cubo, 3R ao quadrado. De 0 a R, que é igual a V máximo vezes 2, dividido por R, raio do tubo ao quadrado, que multiplica, meu Ctrl Z não está funcionando, R ao cubo, 0 vai ficar 0, né? Menos, ou R ao cubo, não R, menos R ao cubo dividido por R ao quadrado dá R, R sobre 3. Que é igual a 2 vezes a velocidade máxima dividido por R ao quadrado vezes 2/3 de R. Errei alguma coisa aí? Eu acho que foi a integração ali, ó. O R está multiplicando 1 menos 1 R quadrado sobre R ao quadrado. Só que você integrou como se não tivesse multiplicado. Entendeu? Aqui? Acho que ficaria R ao quadrado sobre 2 menos R ao Ah, quadrado. verdade, perfeito. Perfeito. Como é que eu descobri que eu errei, né? É importante vocês souberem isso. Porque, veja, eu estou calculando a velocidade. Esse lado de cá tem que ter dimensão de velocidade. Ele não tem dimensão de velocidade. Se a gente cortar aqui, o resultado está tendo dimensão de velocidade dividido pelo raio, que vai ser uma dimensão de 1 sobre segundo. E o resultado tem que estar em metro segundo. Tem que estar em comprimento por segundo. Comprimento por tempo, né? Metro por segundo. Então, assim que eu descobri que eu errei. Isso é importante vocês quando resolverem uma questão, ficar de olho nas dimensões ou unidades, né? Depende como... Eu, às vezes, olho por unidade, às vezes olho por dimensão. Então, é importante ficar de olho nessas maneiras de checar o resultado. Aqui dá R ao quadrado sobre 2, e aqui é R a quarta sobre 4. Valeu, Bruno. Então, aqui fica R ao quadrado sobre 2. E aqui fica o raio do tubo ao quadrado sobre 4. Aí aqui vai ficar 2V máximo.
R ao quadrado, ali vai ficar 4R menos 2R, vai ficar vezes 2R ao quadrado sobre 4. Continua alguma coisa errada aí? É 3 sobre 4. 3 sobre 4. Não entendi. É 3 R ao quadrado sobre 4. Pô, desculpa, verdade. Pô. Mas continua alguma coisa errada, porque não pode ser maior que a velocidade máxima. V máximo, tá certo? Essa equação de V máximo, 1 menos, tá certo? R ao quadrado sobre 2. Quatro. Não é 3, não. É 4 a 2 menos 1. Aqui é 1. 1R ao quadrado sobre 4. Aí, beleza. Também, agora tá certo. VZ médio é igual. Aqui dá 1 meio, né? 1 meio da velocidade máxima. Que é um resultado muito simples e curioso, né? Aí, beleza. Com essa equação, a gente pode obter a vazão. A vazão volumétrica é dada por a integral. A gente pode definir assim, não sei como é que vocês definiram, na área da velocidade vezes a área, ou dA. A gente vai definir isso com mais formalidade depois, quando estiver estudando o teorema de Reynolds. Aí, o que vocês... o teorema do valor médio, vamos usar o teorema do valor médio para ficar um pouco mais formal. Diz o seguinte: o valor médio de uma função y barra, que é o que a gente até usou, né? É igual 1 sobre o domínio. Vamos botar um sobre a área, né? Facilitar. Vezes a integral na área da função. Se a gente usar isso para velocidade média, igual a gente usou, ela é igual a 1 sobre a área vezes a integral de V, botar de Z, né? dA. Observe que, se substituirmos esse V aqui, né, para o nosso problema, a vazão é igual à integral na área de VZ dA. Então, essa integral aqui, VZ dA, ela é igual à área que multiplica o valor médio da velocidade que a gente encontrou. Então, a vazão é a área do tubo vezes a velocidade média. Então, a vazão, ela é πr ao quadrado, vezes a velocidade média, que é 1 meio
da velocidade máxima, que é igual a πr ao quadrado vezes 1 meio. O computador está dando uma travadinha aí para gente, não sei por que ele não gostou. Será que eu fiz alguma coisa louca aí? 1 meio, esses... Vamos escrever de novo. Que está aí fazendo alguma coisa aí por trás que eu não sei o que é. Que é igual a 1 meio, a área, né? Desculpa. Que multiplica 1 meio da velocidade máxima, que é igual a πr ao quadrado, dividido por 2, vezes 1, 4πr ao quadrado, raio do tubo ao quadrado, força motriz, que é a pressão, unidade de comprimento. Então, eu posso cortar. Tem algum π, alguma coisa aqui? Não. Não, então a vazão no tubo é dado por π dividido por 8 μ, comprimento do tubo, vezes P0 menos PR. Que é a famosa, se eu não estiver errado aí, equação de Euclides, que diz que a vazão é proporcional à diferença de pressão, né, entre a entrada e a saída, inversamente proporcional à viscosidade do fluido. Tem alguma coisa errada aí? Acho que não, né? Talvez tenha um π sobrando aí, não sei. Deixa eu ver. Eu não tenho essa solução aqui escrita. Mas aí, se tiver alguma coisa errada, é só algébrica, né? Não tem não tem nenhum problema. Eu não vejo nenhum nada errado. Vale para esses escoamentos bem comportados que a gente está estudando, né? Regime de Stokes. Depois a gente... Stokes não, laminar, nesse caso. A gente vai definir melhor isso. Deixa eu ver. 4πr ao quadrado. Não, acho que é isso mesmo. Então, a equação de Poiseuille, ela dá a vazão em uma tubulação em função da viscosidade do fluido, do comprimento da tubulação e da diferença de pressão entre a entrada e saída. É um resultado muito, muito importante. Também é outro resultado que é importante que vocês mantenham na cabeça. A equação de Poiseuille, que a queda de pressão é linear nesse escoamento laminar. Por fim, e aí a gente encerra a aula, a tensão de cisalhamento aí, de novo, vocês olham no livro a expressão, né? Não tem nenhuma necessidade de vocês gravarem, apesar dessa ser trivial. A gente pega aqui a tubulação, aí lembrando o sistema de coordenada é RZ,
RZ. E aí, se a gente olhar aqui a tubulação de frente, veja, a gente está interessado no cisalhamento em uma superfície arbitrária aqui no fluido. Essa superfície ela tem um vetor normal, é o vetor R, e o escoamento está na direção Z. Então, seria uma coisa R, Z. Na nossa notação, a gente está usando a tensão plano, apesar da tensão ser simétrica, né? Tensão é simétrica. Mas, para ser formal, então a gente está interessado no tal de RZ. Se a gente olhar no livro, para um fluido newtoniano, é dado pela viscosidade de Ronde VR, de Ronde Z, mais de Ronde VZ. De Ronde R é igual ao cartesiano, né, para RZ, o cilíndrico. VR a gente viu que é igual a zero. Então, a gente precisa da derivada V, só que V é Z. Opa, eu estou ficando meio... Precisa de Ronde VZ. A gente viu que VZ, que é uma função de R, é igual ao VZ máximo, né? É direto o VZ máximo. Vezes 1 menos R. Se eu derivar e sair, fica menos 2 velocidade máxima R sobre a razão ao quadrado. Então, a tensão de cisalhamento velocidade máxima, eu vou escrever porque guardar ela. É importante que a velocidade máxima ela é resultado da pressão, Vm, R sobre R ao quadrado. Mas aqui já dá para a gente ter um bom insight, né? A tensão é linear com raio. Ela atinge seu valor máximo em módulo, né? Em R igual a Rzão. E o valor mínimo, que é zero, no centro do tubo. Se a gente estivesse fazendo um gráfico, né? Seria R menos R. Aí seria assim. E assim. Ela tem esse valor negativo aí. Nesse caso, a superfície está orientada de forma positiva, né? Porque ela está resistindo ao escoamento. É uma resistência ao escoamento. Mas veja, escrever em termos de velocidade máxima não te dá
sentimento do fenômeno, né? Então, tal de RZ é igual a menos 2μ, que multiplica. Esse mi ficou muito derrubado. 1/4.000 vezes R sobre R ao quadrado. Corto R com R ao quadrado. Mi com mi. Então, a tensão de cisalhamento menos 2 vezes a pressão. Veja que a pressão ela é força por unidade de área, né? Então, está fazendo a força sobre L, menos 1/2, na verdade, né? Um meio vezes R. Inclusive, essa equação, a equação que a gente de Navier-Stokes, ela para a tubulação, né? Esses resultados poderiam ser obtidos de um balanço de força, que não é muito nossa praia, né, de engenheiro de processo, mas é um balanço de força simples em uma tubulação. Veja, ou repare, como alguns dizem, você tem uma tubulação, aí suponha que você tem uma pressão maior aqui e uma pressão menor aqui. Aqui seja uma diferença entre elas, a gente está chamando de ΔZ, né? Então, se a pressão é maior aqui do que aqui, não vou fazer uma seta, porque fica parecendo que é vetor e não é. A pressão gera uma força que causa o escoamento do fluido, que está sendo resistido pela tensão de cisalhamento. Vou até fazer um desenho assim. Então, se a gente fizer o balanço de força, a pressão em Z, e aqui seria Z mais ΔZ, em Z mais ΔZ, menos a pressão em Z, seria a força nesse elemento de fluido, se eu multiplicar pela área. Ela é igual à resistência que o fluido está tendo por causa da parede, que é a tensão de cisalhamento na parede, tal de RZ, né? Que multiplica a área da parede. 2πr ΔZ. Aí, se eu fizer dividir por ΔZ, fazer o limite quando a tensão tende a zero, né? Vai ficar aqui dp dz pico pi eu não sei se eu estou errando alguma coisa aqui, mas é só ilustrando. 2 2
deixar assim mesmo, 2R, 2 sobre R, vezes tal de RZ. Não sei se... Tem algum gatinho aqui, como diria minha professora, mas a gente resolve na próxima aula. Beleza? Sim ou não? Beleza. Beleza. Curtiram aí